Olá! Nesta aula vamos estudar o arcano número 8 do tarô de Waite, a força. Então se prepare para fazer o exercício que fazemos em todo início de estudo de cada arcano. Pegue a carta da força do seu tarô, olhe para ela, anote as impressões no seu diário de tarô. Pause esse vídeo para que você possa se entregar, se conectar com a sua carta. Anotar tudo o que você achar. Não julgue, não racionalize, escreva. E depois que terminar, volte aqui e aperte o play para a gente dar continuidade à nossa aula. Em posse das suas anotações, vamos então dar continuidade à historinha do louco. O que será que acontece quando ele encontra a carta da força, o arcano da força? Eis que nosso louco rodou e conseguiu enfim equilibrar-se na corda bamba deste universo em movimento. Porém, muitos desafios continuam aparecendo na estrada do louco, o que ele supera um a um. Para o carro durante uma tempestade, retira uma pedra do caminho, se depara com uma revolução e luta bravamente a favor das suas causas, sem armas, apenas com a habilidade das palavras e a inteligência que ele herdou do imperador e do mago. Mas os desafios são muitos e o louco percebe-se cansado. É neste momento que ele encontra o arcano número 8 do tarô de Waite, a força, e o arcano diz a ele: meu caro louco, vejo que você venceu os desafios da sua estrada e que tá cansado. Mas, meu filho, é agora que a sua força interior se faz mais necessária do que nunca. Não há mal que dure para sempre e nem bem. Olhe para tudo que já conquistou, para o caminho que você já percorreu. Nutra-se da sua autoestima para fortalecer a sua força interior. Não deixe que as emoções coléricas te dominem. Use da sua razão e inteligência para vencer esses últimos desafios desta etapa do seu caminho. A força que temos dentro de nós traz os recursos necessários para enfrentarmos os reveses que a vida nos traz. Permite que deixemos a nossa marca no mundo. Bora lá, meu campeão, você tem tudo o que precisa e é necessário neste mundo. Então o louco respira fundo, absorve as palavras da força, toma posse da sua força interior e ganha gás para continuar, para resistir e enfrentar os últimos desafios da estrada do seu caminho. E segue bravamente rumo ao futuro. Este é o arquétipo da nossa força interior. E ele aparece para nos lembrarmos que temos força interior suficiente para aguentar, resistir, persistir e não desistir. Este arquétipo geralmente aparece em momentos difíceis da nossa vida, em que é preciso confiar na nossa força interior, na nossa capacidade e na certeza da vitória. A carta da força é uma carta que aparece em momentos que estamos vivenciando um processo difícil, de cansaço, de tentar, e tanto problema acontece, meu Deus do céu, por exemplo, o celular cai e quebra, a televisão pifa, bate o carro. Então, o louco, quando ele está sob a regência do arcano do carro, do arcano 7, ele aprende a controlar as suas emoções para seguir adiante. Porque ele vai precisar. Não é porque vai dar tudo certo, ele vai para frente, já chegou no final da jornada e está tranquilo. Não, ele vai encontrar um monte de obstáculos, um monte de coisas em que ele vai ser preciso administrar as suas emoções para poder vencer cada obstáculo. Então, é pedra no caminho, ele tem que parar a carruagem, o carro, descer, tirar aquela pedra. É uma guerra que ele vai lá e vê o que está acontecendo e vai lutar na guerra sem armas, junto com o pessoal. Cada hora acontece uma coisa, ele fica, meu Deus do céu, não aguento mais, por que me acontecem tantas coisas? Parece que eu nunca vou chegar lá. E aí, ele pensa em desistir. A gente, na nossa vida, com certeza já passou por esses momentos em que a gente tem claro o nosso propósito. Porém, tantas coisas vão acontecendo que a gente começa a questionar, será que é isso mesmo? Vou jogar a toalha. Vou desistir porque estou sem forças. Não aguento mais tantos reveses na minha vida. Tanto problema que aparece do nada, inesperado, que eu não tenho como calcular.
Por mais que eu tente administrar as minhas emoções, quando os problemas vêm, eu dou uma desequilibrada. Tudo bem que logo em seguida eu administro de novo, mas é muito difícil. Então, essa cara da força aparece para a gente nesses momentos, quando a gente está desiludido, sem esperança, não aguenta mais, embora a gente tenha certeza do propósito, do lugar onde a gente quer chegar, a gente questiona e então pensa em desistir. É quando a gente não tem mais força. E esta carta, ela vai falar não do controle das emoções, mas do domínio delas, principalmente as emoções mais instintivas. Ela vai falar de uma força mental, de uma força de caráter, de uma força interior. Ela não vai falar de uma força física. Ela vai dizer para você: bem, peraí, agora que você vai desistir? De jeito nenhum. Tudo bem que você não chegou ainda no objetivo, mas houveram vários passos. E em cada etapa você venceu. Então, olhe para cada etapa que você venceu e busque identificar as virtudes que você teve naquele momento para vencer aquela etapa do caminho. Bom, se você não consegue enxergar que você está tão deprimido e vontade de desistir, pense então no teu caráter. Quais são as forças do seu caráter que moldaram as virtudes que você tem para que você conseguisse vencer cada etapa? Você tem virtudes. É um momento que você tem que olhar para você, sinceramente, mas olhando para o seu lado positivo, reconhecendo os seus esforços e agradecendo e tendo orgulho da tua jornada, por mais que tudo pareça que não vai dar certo. Este arcano, ele pede que você domine as suas emoções, ou seja, zere as suas emoções. Não é controlar. Controle é você administrar as emoções. Dominar é não deixar nem que estas emoções apareçam. Controlar é quando você sente aquilo e você administra, né? Então aqui eu tô com raiva, eu até esbravejo. Logo eu lembro que não posso ser assim e eu dou uma controlada. Dominar é não chegar nem sentir raiva. Eu domino o meu instinto. Essa carta fala muito de força de caráter, mas não o caráter do senso comum. Então, talvez essa aula seja um pouquinho mais longa, porque eu vou ter que explicar para vocês qual é o tipo de caráter, da força de caráter, que o arcano da força quer dizer. Eu vou explicar as forças de caráter para que vocês possam explicar ao seu consulente e entender para vocês mesmos. Porque são as forças do nosso caráter que moldam as nossas virtudes. Então, para a gente poder reconhecer as nossas virtudes, precisamos primeiro entender quais são as forças do nosso caráter, qual delas precisam ser melhoradas, aperfeiçoadas, e qual delas estão ótimas. E para você aperfeiçoar as suas forças de caráter, precisa ser racional, precisa dominar as emoções. Porque você precisa ser muito sincero com você mesmo. É mais ou menos isso que se fala, que diz a carta da força. Mas agora vamos destrinchar tudo isso que eu disse. Vamos lá, veja bem neste exemplo da própria carta. Acredito que no seu tarô é exatamente esta imagem ou algo assim parecido. Se a gente observar aqui, o arcano está segurando, dominando, ele não está controlando a fera. Ele está dominando a fera com a força mental e autoconfiança dele. Ele está dominando os próprios instintos, porque se ele não dominar, se ele deixar o impulso de medo tomar conta dele, ele não vai mais controlar. E o que vai acontecer? A fera vai comer ele. Então, essa é muito a essência da carta, domínio mental. E para isso você é a força mental, que vem através de um domínio, dominando a tua própria fera. Porque quando você domina os seus instintos, você impede
as emoções. Você nem precisa controlar, administrar as emoções, porque você está dominando o impulso. É uma continuidade da carta do carro. Por quê? Como eu expliquei, a carta do carro é um arcano que vem ensinar que você é necessário administrar as suas emoções, é necessário controlar as suas emoções para você chegar aonde você quer. Então, qual é a continuidade disso? Pronto, você já entendeu as suas emoções, já olhou para elas todas, você entende quais são os gatilhos que faz você sentir algo e agir, e cada ação que você tem uma consequência. Então, é necessário administrar essas emoções. Qual é o próximo passo? Dominá-las. Através do quê? Da força de caráter, da força interior. É necessário, neste momento que você quer desistir, olhar para suas virtudes, fortalecer sua força interna, a força do seu caráter, as forças do seu caráter. Então, vamos lá. E aí, então, como que eu domino as minhas emoções, ou, na verdade, os impulsos que funcionam como gatilhos das minhas emoções, para que eu nem precise mais controlá-las, eu preciso, nesse momento, dominá-las. Desenvolvendo as suas virtudes através das forças do seu caráter, na verdade, reconhecendo as suas virtudes através do fortalecimento das suas forças de caráter. Necessidade, neste momento, de olhar para as suas qualidades e virtudes humanas, formadas a partir do seu caráter. Quais são essas virtudes? A coragem. A coragem é uma virtude. O senso de justiça é outra virtude, de se colocar no lugar do outro. A sabedoria e conhecimento é uma outra virtude, ser uma pessoa sábia. E resiliência. Esta carta vai falar muito sobre resiliência. Eu diria que a essência dessa carta é a resiliência. Então, a gente precisa definir resiliência. Porque muitas pessoas acham que é aceitar tudo, aceitar tudo, aceitar tudo. E não é isso. Cada um define resiliência de uma forma. Então, eu fui em busca de uma definição super científica da resiliência, da física mesmo, para a gente fazer um paralelo e tentar adaptar a este uso contínuo da palavra resiliência, resiliência, resiliência. Eu não acho que a gente tem que ter resiliência o tempo todo na nossa vida. Eu acho que a gente tem que ter resiliência quando a gente está num processo, num passo da nossa jornada, pela regência deste arcano, do arcano da força. Então, olha aqui, resiliência é isso aqui, ó. É se adaptar. É se adaptar independente. O ambiente não está propício, tudo está caindo. Eu queria realizar meus sonhos e agora eu preciso de 100 ferramentas e eu só estou encontrando 2. Dê seus pulos. Então, lá, a definição de resiliência pela ciência, eu peguei essa definição aí num artigo de uma disciplina de resistência dos materiais. Então, olha lá. Atualmente, para a disciplina resistência dos materiais, a resiliência é definida como a capacidade de um material de absorver energia na região elástica, ou seja, mesmo quando as coisas estão muito difíceis, que você sente que está sem energia, você ainda tem gás. Você precisa resgatar este gás, esta energia, para que você se estique um pouco mais. Continuando, sendo esta capaz de voltar à sua forma original, ou seja, absorva energia, se adapte a uma nova forma por um período, sem perder a esperança, para que depois, no momento certo, depois que essa tempestade passar, você possa voltar à sua forma original e retomar os seus sonhos, os seus planos. Quando finda
a causa de sua deformação. Então, quando a tempestade passar, né? Quando a tragédia ou o obstáculo, o impedimento, o bloqueio que está acontecendo na sua vida, impedindo que você dê continuidade ao seu caminho, passar, quando ele não mais existir naquele ambiente, você retoma a tua forma original, retoma todos os seus planos e bola para frente. Mas é uma carta, depois eu volto na resiliência, mas é que eu lembrei que é uma carta difícil. Ter resiliência, transformar, se adaptar, esperar a tempestade passar para depois retomar a sua forma original, é um processo que pode demorar e que às vezes não depende só da gente. O que depende da gente é ter paciência, não desistir, continuar com fé na gente, na nossa capacidade, reconhecendo nossas virtudes, nossas forças de caráter, para se adaptar naquele momento, entender que aquele momento vai passar. E quando ele passar, eu retomo a minha forma original, ou seja, eu retomo meus planos, eu retomo a minha vida, né? Do jeito que ela é, e não do jeito que ela está, do jeito que eu tive que adaptar, para dar continuidade. Então, para mim, resiliência é a capacidade de adaptação, mais paciência, persistência e equilíbrio. Olha só, tem momentos na vida que a gente tem que ser um camaleão, que se adapta ao ambiente e quando aquela situação estressante do ambiente passa, ele volta à sua forma original. Paciência, assim como um agricultor que planta uma sementinha de feijão e espera lá um tempão para ela crescer. Então, ó, paciência, paciência, paciência. Essa carta pede muita paciência. Vai demorar. Então, quando ela aparece numa tiragem de alguma pergunta, vai dizer, vai demorar. Mas você tem força para vencer esta etapa. E você vai ter vitória. Porque é uma carta que não fala assim, não, desista do que você está pensando. Não, você vai ter vitória, mas aguente um pouco mais. Tenha paciência, força interior, resgate a tua autoestima. Olha para você, veja quanto você é capaz de passar por isso, se adaptar à situação e depois retomar tudo. Tenha paciência. Ela fala muito. Então, quando sai numa tiragem, vai demorar. É um sim, demorado. E tenha também muita empatia com o cliente, com o consulente nesse momento, porque a dor dele é legítima. Realmente, tudo que ele está reclamando é verdade. Ele está cansado, tudo que ele te fala é verdade. Mas precisa olhar para ele e dizer, tenha esperança, porque vai dar certo. Mas ainda tem aí uns trovões para você enfrentar. Mas essa tempestade vai passar. É um momento tão difícil para quem está na regência dessa carta, que é muito perigoso. Por isso tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque a pessoa, quando ela está nessa carta, ela pode cometer besteiras, cortar os pulsos, um desatino. Porque essa carta remete a necessidade de dominar os seus impulsos, para que então não tenha nem que administrar as suas emoções. E impulso é fogo, é instintivo, entendeu? Então, tudo que é instinto, tudo que o próprio instinto desengatilha como emoção, é exatamente isso que tem que ser dominado neste momento, nesse passo da jornada, quando este arcano aparece para você ou para o seu consulente. Aqui, é preciso equilíbrio, é preciso dominar os impulsos. Imagina se neste momento, este moço aqui sentir medo, que é um impulso. O que acontece? Se ele sentir medo, ele vai conseguir controlar as emoções, administrá-las? Não, ele vai cair, né? Não vai ser mais nem necessário administrar a emoção. Se ele não dominar o medo, não deixar nem que ele apareça, ele não consegue caminhar aqui. E este moço, para empilhar estas pedras, o que foi necessário para ele? Paciência, persistência, domínio total das emoções para que não tenha nem que controlá-las. Por quê? Se por um acaso passar pela cabeça dele, por um impulso, eu não vou conseguir, é impossível, ele já derrubou tudo. Ele perdeu todo o trabalho, o tempo dele ali. Entenda?
o que é dominar emoções, os instintos, dominar os impulsos, e o que é controlar. Controle é a administração de emoções. Elas existem os impulsos, os instintos ali, e eu preciso administrar as minhas emoções, porque eu estou sentindo e eu preciso administrar para não ter uma consequência sobre os meus atos muito ruim. Dominar é não permitir que as emoções apareçam. Então, não é zerar as emoções no sentido que eu não sinto mais nada. É dominar os instintos, os impulsos, os desejos mais mundanos, de matar, de vingança, de ódio, de cortar os pulsos, desse tipo de coisa, de medo. A resiliência, então, é a capacidade de se adaptar a situações de má sorte, sem perder a esperança para retomar o caminho do ponto que parou. Capacidade de retornar ao estado original após um momento intenso de sofrimento. Reconstruir-se através de um processo de adaptação. Então, aqui é muito importante lembrar que o consulente está num processo intenso de sofrimento quando essa carta aparece. Então, é preciso ter empatia, cuidar com as palavras, porque a pessoa veio até você para você ajudar, ser fonte de amor, de acolhimento, de entendimento e de paz. A pessoa não pode sair dali pior do que ela entrou. Porque se ela estiver para cortar os pulsos, ela vai cortar. Se você julgar, se você não acolher a dor dela, se você não dar legitimidade à dor, ao que ela está reclamando, ao que ela está falando. É legítimo e não só sobre a regência dessa carta. Sempre quando alguém senta na sua frente, zere o teu julgamento e seja amor, acolha. Independente se aquela pessoa tem razão ou não, ela está em sofrimento e você só precisa amar neste momento. Às vezes, a pessoa quer desabafar e só quer olhar no teu olho e enxergar que você acolhe a dor dela, entende. Às vezes, você nem precisa muito abrir o tarô. Muitas vezes, as cartas que aparecem são cartas que trazem umas puxadonas, assim, e eu não falo tudo, não. Porque eu entendo o processo da pessoa. Então, eu vou amenizando um pouco as palavras. A gente tem que lembrar uma coisa. Não podemos julgar. O tarô, a maioria das cartas são duais. Tem um lado positivo e negativo. Não é bom nem ruim. Quem interpreta é você. Quem dá sentido é você. Então, tome muito cuidado. Ah, eu passando o slide, eu nem abri aqui o slide. Ai, Jesus. Persistir, resistir e nunca desistir é a mensagem dessa carta. E ela vai aí mostrar para a gente como é que a gente persiste, resiste e nunca desiste. Quando a gente quer desistir, está totalmente achando que a gente não tem mais nenhuma força para lutar. Através da identificação das forças do nosso caráter. O que são forças de caráter? São caminhos para alcançar as virtudes humanas e imprimir nossas características pessoais. Não são caminhos para desenvolver as nossas virtudes. E neste momento da Carta da Força, você precisa nem desenvolver as virtudes, você precisa reconhecer. Então, aqui eu trago uma explicação sobre caráter. Porque às vezes a pessoa fala, eu estou colhendo isso porque eu não presto, ou então porque fulano não presta, fulano é mau caráter, ciclano tem um bom caráter, e eu não tenho mais força, porque acontece coisa boa com o outro, não acontece comigo, ou então só está acontecendo tragédia com todo mundo. Então é necessário entender as forças de caráter, para que você entenda que existem virtudes em você, e todo ser humano. E você precisa, nesse momento da Carta da Força, reconhecer essas virtudes. Então, me responda, né? Reflita aí. Para você, como que você define uma pessoa de bom caráter? Como você define uma pessoa de mau caráter? Mau caráter, aquele mau caráter, que tem bom caráter. Vou te ajudar. Aqui, nesse exemplo, tanto mulher quanto homem, trabalhadores que cumprem os seus horários, excelentes pais de família, né? Os filhos almoçam no horário certo, jantam no horário certo, vão para a cama às 9 horas, não comem bala nem refrigerante. Esse casal tem um bom ou um mau caráter para você? E aqui, uma mulher que faz escolhas morais que garantam a integridade dela, de
de ser rotulada como uma mulher íntegra. Tem um bom caráter ou um mau caráter. E essa mulher que vende o corpo, como que você identifica o caráter dela? Bom ou ruim? E Mahatma Gandhi foi o quem? Essa personalidade teve um bom ou um mau caráter enquanto viveu aqui neste planeta. E a nossa querida Anitta, como que você define o caráter dela? Bom ou ruim? Bem, tem uma coisinha para dizer para você. É muito pouco definir caráter sendo só bom ou ruim de uma pessoa. Isso não existe mais. Está muito mais ligado às crenças, a um senso comum. E não é exatamente uma definição sobre a ótica da ciência. O que eu posso dizer para você é que não existe uma pessoa de bom caráter ou mau caráter mais neste mundo. Existem pessoas que têm forças de caráter pouco desenvolvidas e outras mais. Só que não é uma única força. São 24 forças de caráter. Então, vamos lá conhecer cada uma delas. Então, assim, deixa eu voltar aqui. Tais concepções representam as visões tradicionais limitadas sobre o caráter, popularizadas por décadas. Então, assim, dizer que uma pessoa tem um bom caráter ou um mau caráter, limita demais a definição sobre caráter. Elas têm a consequência lamentável de refletir as percepções de tudo ou nada de caráter. Então, assim, ou tudo, ela tem um ótimo caráter, um excelente caráter, ou ela não tem nada, não tem um meio termo. E pela definição que eu vou passar para vocês agora, existe meio termo. Na verdade, a ciência avançou e descobrimos que caráter não é isso. Pela ciência, ela determina 24 forças de caráter. Cada conjunto de forças de caráter, algumas forças de caráter vão compor um tipo de virtude. Todas as virtudes que temos são compostas por forças de caráter. Então, eu vou mostrar para vocês. Para moldar a virtude de sabedoria, de se tornar uma pessoa sábia, quais são as forças de caráter que estão envolvidas? A criatividade, a curiosidade, o senso crítico, pensar a respeito das coisas, examiná-las sob todos os ângulos, amor ao aprendizado, dominar novas habilidades, tópicos e áreas de conhecimento, perspectiva, ser capaz de oferecer conselhos sábios a outras pessoas. Então, aqui, ó, é para vocês fazerem o mesmo exercício que eu vou fazer agora. Eu tenho muita criatividade, eu tenho muita curiosidade, tenho um ótimo senso crítico, amo estudar, amo aprender e adoro dar conselhos. Só não sei se eles são sábios, mas essa força de caráter existe em mim, sim. Porém, desses 5 exemplos de forças de caráter, eu diria que a minha força de caráter de perspectiva é a menos desenvolvida, porque não sei se sempre os meus conselhos são sábios. Ou seja, existe essa virtude forte em mim de sabedoria e conhecimento. Vamos para a próxima. Sobre a virtude da coragem, estão envolvidas as forças de caráter, de honestidade, bravura, perseverança e entusiasmo. Falar a verdade, apresentar-se de maneira genuína. Bravura, não recuar perante ameaça, desafio, dificuldade ou dor. Perseverança, terminar o que se começa. Entusiasmo, abordar a vida com animação e energia. Eu diria que esta virtude aqui em mim tá foda. Sou uma pessoa muito honesta, ok. Bravura, não recuar perante ameaça, desafio, dificuldade ou dor. Às vezes eu dou uma fraquejada. Mas eu diria que, uns 80% aqui de bravura. Perseverança, terminar o que se começa. Gente, termino muitas coisas que eu começo, mas muitas outras, várias coisas eu não
não termino. Então, assim, tá fraquejada essa força de caráter em mim. É ela que eu preciso focar para melhorar a minha virtude sobre coragem. Entusiasmo, abordar a vida com animação e energia não é sempre, mas também existe em mim. Ou seja, essa virtude aqui da coragem, ela está menos forte em mim do que a da sabedoria. A virtude é a humanidade, de ser uma pessoa humana, estão envolvidas as forças de caráter da bondade, amor e inteligência social. Então, vamos lá. Bondade, fazer favores e boas ações para os outros. Super, eu sou muito assim. Amor, valorizar relacionamentos próximos com os outros. Valorizo muito, mais entre família é difícil. Então, tá meio fraquejadinha ali. Inteligência social, estar consciente dos motivos e dos sentimentos próprios e alheios, ou seja, sinônimo de empatia. Eu sou uma pessoa muito empática, muito mesmo. Então, eu diria, assim, que esta virtude em mim tá de boa, tá bem desenvolvida. Existe isso em mim. Agora, a virtude da justiça. Quais são as forças de caráter que compõem a nossa virtude de senso de justiça? Imparcialidade, tratar todas as pessoas da mesma maneira, de acordo com noções de igualdade e justiça. Não sei se sempre consigo ser imparcial, mas já melhorei muito, já fortaleci demais essa minha força de caráter. Liderança, organizar as atividades em grupo e fazer com que aconteça. Sou péssima nisso. Sou uma boa líder no sentido de ter muitas boas ideias, sou muito criativa, e de apresentar essas ideias e até organizar para que sejam realizadas. Sou péssima em cobrar. E tem um outro efeito grande em mim. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar em grupo, ou seja, nessa força de caráter de liderança, eu fraquejo. Tenho que melhorar. Trabalho em equipe. Na liderança e fazer com que aconteçam. Eu acho que eu sou boa nisso. Agora, em trabalho em equipe, não. Putz, trabalhar bem como membro de um grupo. Se eu for chefe, vai bem. Mas se... depende muito. Sinceramente, eu acho que essa virtude aqui de senso de justiça, eu preciso muito fortalecer essas forças de caráter que já existem em mim. Essa força do caráter aqui, imparcialidade, já se fortaleceu muito ao longo da minha vida. Agora, a liderança e trabalho em grupo, em equipe, eu preciso melhorar. Então, eu preciso desenvolver mais o meu senso de justiça, a minha virtude de senso de justiça. Transcendência, ou seja, se transformar, entrar em contato com o divino, ver outro tipo de sentido na vida, mudar alguns valores para que eles sejam mais nobres, né? A transcendência do ser. Vamos ver, são bastante forças envolvidas. Perdão, desculpar aqueles que erraram. Eu sou uma pessoa que tem uma capacidade enorme de perdoar a mesma pessoa 10, 20 vezes. E eu sempre esqueço, eu perdoo tanto que quando eu retomo, eu nem lembro do que aconteceu. Eu tomo na cabeça de novo, mas eu já refleti muito sobre isso. E eu tenho uma boa reflexão sobre isso. Eu sei tanto que isso é bem desenvolvido, eu tenho tanta essa força de caráter em mim, que muitas vezes fui questionada, nossa, mas essa pessoa já fez isso com você e você perdoa de novo. Não se tratando de macho, de boy, mas de amigos, de família e tal. Eu falo, antes eu me cobrava, eu falava, porque eu sou trouxa, por que eu esqueço? Eu sou muito carente, eu tenho uma autoestima baixa, eu preciso ser aceita, o que acontece em mim? E de repente eu entendo que o certo é ser assim. Exatamente quando você tem um entendimento que não é carência, que não é uma necessidade de ser aceito do grupo, que é só a tua força de caráter, você aceita e entende assim, quem está errado são eles, não sou eu. E a partir de então, a frustração com aquela pessoa, ela não acontece mais. Você dá a chance, você se envolve, tudo bem. Se ela faz de novo, eu não fico mais tão frustrada e nem triste. Acho que é um problema dela e não meu. Humildade, deixar as próprias realizações falarem por si. Eu não sou muito humilde. Eu tenho desenvolvido, fortalecido essa força de caráter, mas não sei se... eu acho que eu já melhorei muito. Sou uma pessoa humilde. Eu tenho um orgulhozinho ainda.
É. Prudência, ser cuidadoso com as próprias escolhas, não dizer ou fazer coisas que poderão trazer arrependimento mais tarde. Péssima nisso, sou. Péssima, péssima, péssima mesmo. Eu diria que eu tenho 10% dessa força de caráter. Autocontrole, regular o que se sente e o que se faz. Eu tenho trabalhado isso também. Olha como é difícil adquirir essa virtude da transcendência. Ainda na transcendência, apreciação da beleza e da excelência, notar o belo e o desempenho habilidoso em todos os domínios da vida. Eu tenho isso. Talvez não seja super desenvolvido, mas eu tenho isso, eu super identifico. Na verdade, todos nós temos todas as forças de caráter. O que a gente precisa identificar em que ponto da reta nós estamos. Gratidão. Ser consciente e grato pelas coisas que acontecem. Quando é boa, eu tenho essa consciência. Quando é ruim, não tem, não. Então, é algo que tem que se melhorar. Aí tem que fortalecer essa força do meu caráter. Esperança. Esperar o melhor e trabalhar para alcançar o melhor. Bom, eu fraquejo às vezes, mas eu não perco mesmo a esperança. Eu me alimento ali da espiritualidade, de uma fé externa para fortalecer a minha fé interna e mando bala. Vai, digamos que tenho muita esperança. Ainda sobre a virtude da transcendência, que fala muito sobre resiliência também. Humor, gostar de rir e de fazer rir. Super. Espiritualidade, ter crenças coerentes acerca de um propósito maior, ver significado na vida. Super, mas isso aqui foi umas forças de caráter desenvolvida, digamos que nos últimos 6, 7 anos, e assim, ela se fortaleceu muitíssimo. Todo ser humano possui essas 24 forças de caráter em intensidades diferentes. Fazemos uso delas todos os dias e podemos melhorar a cada dia cada uma das nossas forças de caráter. Acredito que você já tenha refletido aí a cada virtude que eu fui passando, explicando as forças de caráter para identificar em que ponto da reta essa força do seu caráter está, e identificando que elas existem em você. Agora eu vou mostrar para vocês como é fácil de identificá-las no nosso dia a dia. Todos os dias nós fazemos uso das nossas forças de caráter. E eu vou provar para você. Amor pelo aprendizado é uma força de caráter que molda a virtude da sabedoria. Eu não vou falar de todas, não, viu, gente? Eu vou falar de algumas, mas é só uns exemplos para você poder identificar que isso acontece com você todo dia. Todos os dias você lança a mão das suas forças de caráter. Então, aqui um exemplo. Quem nunca, eu acho que todos os dias, não pesquisa na internet algo que desperta curiosidade, o seu interesse, e aí você acha ali naquele Google e você lê uns 3, 4 artigos por algo que te interessa ler. Isso é amor pelo conhecimento, né? Porque tem gente que tem pouco desenvolvido essa força de caráter, né? Tem uma preguiça, mas quando é do seu interesse, não lê 3 artigos, mas um pelo menos lê. Criatividade. Quem é mãe sabe, ainda mais de criança pequena, que todo dia você tem que inventar uma história nova para contar, porque quando você não tem livro, ou quando você tem um monte de livro, só que você já leu todos e a criança não aguenta mais. Então, putz, quando o Arthur era pequeno, eu inventava cada história e tinha de realmente falar, meu Deus, hoje a minha caixinha da criatividade tá ferrada, porque tô tão cansada, não consigo pensar em nada. E ali saía. Tirava, como que fala? Sei lá, esqueci, tipo, de pedras, água de pedra, não sei como é que fala, esqueci. Então, assim, olha, a criatividade é uma força de caráter que molda a virtude da sabedoria. Todos nós temos no dia a dia. Não precisa ir muito longe. O que eu vou fazer de almoço hoje? Ai, não aguento mais arroz, feijão, batata, bife. Ai, deixa eu ver uma coisa diferente. É criatividade do seu dia a dia. Curiosidade, que também faz parte para moldar a força de caráter da sabedoria. Olha aqui, essa moça com o celular na mão. Todo dia a gente faz isso.
Oi, tudo bem? Como está a tua vida? Mesmo que sejam curiosidades básicas. Ah, e o que aconteceu? Você arrumou seu emprego? Ou você saiu no final de semana com o boy? Como é que foi? Me conta. Curiosidade independente da qualidade dessa curiosidade. Se você está curiosa porque a pessoa está doente, ou você está curiosa porque está curiosa. Curiosidade, todo mundo tem essa força de caráter. E a gente faz uso dela todos os dias. Senso crítico. Todo dia a gente está em contato com opiniões diferentes. E a gente ouve uma, ouve a outra. Às vezes damos a nossa opinião. Às vezes nos calamos. Isto é uma força de caráter da justiça, da virtude da justiça. Bravura. Quem nunca teve que ir para São Paulo e teve medo de, vou pegar um trânsito cacete, vai chover, posso ficar enchente, meu Deus, e mesmo assim você foi. Bravura, que é uma força de caráter que molda a coragem. Bondade. Quem nunca segurou o elevador aqui, ó, para o outro atrasado chegar correndo e conseguir pegar o elevador? É um ato de bondade, uma força de caráter, da transcendência. Não é não? Tá vendo como a gente tem todas as forças de caráter na gente? A força de caráter do arcano 8 da força se trata desses tipos de forças que moldam as nossas virtudes. Não é de julgamento. Essa força de caráter é essas forças, é o desenvolvimento, o fortalecimento dessas forças que moldam as nossas virtudes para que a gente possa enxergar e ter orgulho de quem a gente é, para que assim a gente domine as nossas emoções. É desta força que esta carta trata. Não é de tipo assim, essa carta está falando que eu não posso roubar, que eu não posso trair, que eu tenho que dominar meus instintos nesse sentido para não ser uma pessoa mau caráter. Não. Você tem que desenvolver as forças do seu caráter para poder enxergar as suas virtudes, para que elas se iluminem e te iluminem cada vez mais a sua vida. De novo, eu ia mudar o slide aqui, sem colocar. Então, ela fala muito disso, de paciência, de resiliência, de força de caráter, de força interior. E ela vai bater o pé de que não se trata de uma força física, sim de uma força da mente. E se você tiver essa força mental, esse olhar para as suas virtudes, esse olhar para o desenvolvimento das forças do seu caráter, você vai, com certeza, triunfar, tendo paciência e inteligência, calculando o próximo passo, sem dominando os seus instintos, para que nada possa te desequilibrar, no sentido até mesmo da demora para que aquela tempestade passe, para que o ambiente se modifique. Se você quer ser um bom intérprete do tarô, domine as suas emoções. Porque as emoções, assim, o que acontece? Para você interpretar o tarô, precisa ter um desenvolvimento intuitivo. Né? E se você não dominar os seus instintos, não dominar as suas emoções, você diminui um pouco essa tua força da intuição. Não precisa exatamente ter isso super desenvolvido, mas vocês vão perceber com o tempo que uns insights, umas coisas muito intuitivas acontecem na hora da leitura. Porque é a manifestação do seu inconsciente. Então, quanto mais você domina as suas emoções, mais espaço você abre para ouvir a sua intuição. Domine os seus impulsos e nunca perca paciência com você mesmo, nem com o que se faz. Aqui eu coloco a diferença de domínio e controle. Olha lá. Controle das emoções, administrar as emoções, por ser consciente das consequências dos comportamentos que temos quando influenciados por tais e tais emoções. Domínio sobre os impulsos que desencadeiam
que causam gatilhos das emoções. Então, estar num lugar acima do controle das emoções. Muito importante. Deixa eu ver se tem um. Domínio de si mesmo. Dominar os impulsos, instintos, para não perder o controle, que é sinônimo de autocontrole. Então, domínio de si mesmo é sinônimo de autocontrole, porque eu domino os impulsos, meus instintos, para não perder o controle. Exemplo, não perder o controle diante das ofensas. Então, aqui um exemplo bem legal sobre domínio e controle. Controlar as emoções é exatamente aqui, ó. Ele foi ofendido por alguém, ou ele leu um texto e se sentiu ofendido, ou alguém deixou uma mensagem, um hater, e ofendeu. Controlar as emoções é não fazer isso aqui. Xingar, responder, causar polêmica, mandar merda, não sei o que. Isso é controlar as emoções. Eu não faço isso. Eu sinto ela, sinto raiva, indignação e tudo mais, sinto tudo, mas eu já tenho consciência que eu preciso administrar isso tudo e não abro a minha boca. Eu estou no controle das minhas emoções. Eu estou administrando-as. Dominar é não sentir, é ler as ofensas e simplesmente dominar os impulsos, os instintos. A hora que ele começa a subir aqui para o cerebelo, você fala, opa, não vou ligar para isso. Nem vou ligar. Você nem chega a sentir tais emoções para poder verbalizar e nem mesmo ter que controlar para não fazer isso. Exatamente isso que é a diferença entre controle e domínio. E é isso, o próximo arcano que a gente vai estudar é o eremita. Então, resumindo a força. Carta da força. Aparece num momento muito difícil. Valide a dor do seu cliente ou a sua própria dor. Ok, ela é legítima. Só que, então, você precisa olhar para suas virtudes. Tudo que você conquistou. Muitas vezes a gente já passou por coisas muito piores e a gente não consegue lembrar. E o que você fez quando você passou por aquilo? Né? Quais foram as forças que mudam e mudaram o seu caráter, que mudaram as suas virtudes, seu caráter, que te deram força para continuar? Então, é uma carta, por exemplo, se ela aparece na casa do eu, está dizendo muito claro que a pessoa está cansada, está passando por um momento difícil, uma tempestade, talvez esse momento sempre se repete na vida dela, ela não sabe mais o que fazer, ela não encontra respostas, e ela precisa resgatar a força interior dela. Ela precisa reconhecer quem ela precisa reconhecer o lado bom dela e o lado ruim, mas numa outra perspectiva, na perspectiva das forças do caráter dela. Dessa forma, você vai estar sempre em um grau, então você não é bom nem ruim. Você é ok, porque você tem que olhar para um lado positivo e realista para desenvolver, fortalecer aquelas forças, para reconhecer as suas virtudes, ser autoconsciente das coisas, dominando as suas emoções, os seus impulsos, para que não tenha nem que controlar, para que você controle a sua fera, para ela não te engolir neste momento. É uma carta que fala assim, você vai conseguir, mas espera, ainda tem coisa aí para acontecer, mas se mantenha firme. Quando aparece na casa financeira, a mesma coisa. Nossa, tá foda, é super legítimo, a pessoa tá endividada, ou não tá conseguindo ganhar dinheiro, ou tudo que ganha perde, ou já tem destino certo. Tem que falar, bem, você precisa olhar para suas virtudes relacionadas ao dinheiro e quais são as forças do seu caráter em relação a isso. Você precisa de força, vai dar certo, mas você precisa ainda refletir ali o que você precisa para mudar aquela situação. Você precisa resistir, não pode desistir. Na casa do lar interior, ou no lar físico, está mostrando ali também que é preciso reconhecer a força dela, da pessoa. Tá difícil, tá tendo muita briga, mas se imponha. Tá sendo muito julgada ali na tua casa? Se imponha, mostra para os outros qual é a tua virtude, quais são as suas virtudes. Lance mão da sua força interior. Resista, tenha um pouco mais de paciência, mas nunca desista. E assim, por todos, que depois, quem tiver dúvida, manda mensagem, ou então, quem for fazer o curso online ao vivo, a gente conversa mais sobre essa carta. E quem for fazer as monitorias, a gente tem um tempão para conversar sobre ela também. É uma carta bonita, é uma carta de dor. E é uma carta que a gente tem que ter empatia pelo outro e para a gente mesmo.
Precisamos reconhecer a nossa força, precisamos resgatar esta força, e para tanto precisamos dominar as nossas emoções. Não podemos, nesse momento, se desequilibrar, porque é um momento de tanta dor, que se a gente deixar os impulsos controlar a nossa mente, desencadeando as nossas emoções, que já foram controladas na carta do carro, e, ou seja, descontrolando de novo, é um momento, ó, a pessoa se entrega em depressão. Mas essa carta fala, existe essa força dentro de você, você tem força de caráter, você tem muitas virtudes e não pode desistir agora, justamente agora que está chegando o final. Então é isso aí. Não esqueçam de fazer a meditação da carta da força e continuar para o próximo arcano, que é o eremita. Até mais.